Boa tarde a você que nos assiste pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Nós falamos ao vivo aqui do Santuário São Francisco de Assis, em São Paulo. Há 35 anos, São Francisco foi declarado patrono universal da ecologia pelo então Papa João Paulo II. A ordem franciscana chegou aqui no Largo São Francisco, onde está localizado o santuário e o convento, em 1647. Quem vai celebrar a missa em ação de graças pelo dia de São Francisco de Assis é o provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição, Frei Fidêncio Fambemel. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Paz e bem. Sejam todos bem-vindos ao Santuário e Paróquia São Francisco de Assis, no centro da cidade de São Paulo. Todos aqueles também que nos assistem através da TV Canção Nova. Nós estamos juntos para celebrar Francisco de Assis, o grande pequeno Francisco, o homem apaixonado por Jesus Cristo e apaixonado pelo seu Evangelho. Francisco nasceu em Assis, no ano de 1182. Depois de uma juventude leviana, converteu-se, renunciou a todos os bens paternos e entregou-se inteiramente a Deus. Aos que desejaram segui-lo, formou-os com normas excelentes, aprovadas pela Sé Apostólica. Deu início a uma ordem de religiosos e a uma ordem de penitentes inseridos no mundo, bem como a pregação entre os infiéis. Morreu no dia 3 de outubro de 1226. Com alegria, celebramos juntos a festa do pobrezinho de Assis. Todos de pé, iniciemos a nossa celebração, acolhendo o presidente, Frei Fidêncio Fambemel, ministro provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Concelebram esta missa Frei Gustavo Medella, vigário paroquial desta paróquia, e Frei Luiz Henrique, pároco desta paróquia. Canto número 1. Francisco, que trazes para hoje uma lição de amor. Dá-nos teus olhos puros para perceber a Deus, que nossas mãos saiba unir-se e os corações se libertar, que a nossa voz e a natureza se una a ti num só cantar. Pai, Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar. Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor, grita aos homens todos o respeito pela paz, que as aves cantem sem ser feridas e as plantas cresçam com sua flor, e os homens vivam fraternidade e todos louvem o bom Senhor. Todos juntos, Pai. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar. Pai, Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar. Só vocês, Pai. Pai Francisco, vem ensinar. Força. Os teus filhos a Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Erguemos as mãos em prece e agradecemos ao Senhor Deus da vida
que nos chamou à comunhão em seu amor. Por isso, irmãos e irmãs, eu vos desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no Anticristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, Francisco de Assis sempre se colocou com muita humildade perante Deus e rezava: Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Assim nós queremos nos colocar no início desta celebração também perante o Senhor nosso Deus, para dizer que na nossa pequenez queremos pedir misericórdia, queremos pedir o perdão do Senhor. Então vamos nesse momento nos penitenciar, pedir com toda a sinceridade do nosso coração, pedir perdão ao Senhor, cantando. Número 3. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós todos. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem ouvi tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Senhor, Senhor, Senhor. Que o Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, entoemos o nosso hino de louvor. Número 6. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai,
Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, 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 anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, 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 anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Então queremos colocar neste momento no coração de Deus as intenções da missa de hoje. Também todas as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova, mandem espiritualmente para este altar do Senhor as suas preces, as suas súplicas, e todos nós aqui reunidos queremos estar assim em comunhão com todos os que nos acompanham e rezam conosco nesta tarde. Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar para a liturgia da palavra. São Francisco, em seu testamento, nos convida a sermos fiéis aos ensinamentos do Mestre Jesus e a vivermos de acordo com o projeto de Deus, para deste modo alcançarmos as bênçãos do céu. O Evangelho nos provoca a sermos um todo, a vivermos a união, a estarmos ligados com Deus, nosso Pai, e com nossos irmãos e irmãs de caminhada. Leitura do livro do Eclesiástico. Eis quem durante sua vida restaurou a casa e em seus dias consolidou os fundamentos da altura do pórtico, o alto contraforte da muralha do templo. Em seus dias foi talhado o reservatório das águas, cuja bacia tinha, mais ou menos, o perímetro do mar. Zeloso em preservar da ruína o seu povo, fortificou a cidade para o caso de cerco. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade. Conquistou glória em suas relações com a nação e alargou a entrada do templo e do átrio. Era como a estrela da manhã no meio da nuvem, como a lua cheia nos dias de festa, como o sol resplandecendo sobre o santuário do Altíssimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Todos. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, sois meu Senhor. Todos, ó Senhor, ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limite, delícia eterna, alegria aos vossos olhos. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Todos de pé para o canto da aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquela oportunidade, respondendo, disse Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai, de modo que ninguém conhece o Pai, senão o Filho,
E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Tomai sobre os ombros o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, caríssimos confrades, família franciscana, telespectadores, é com muita alegria que nós, nesta tarde da festa de São Francisco de Assis, e ao mesmo tempo estando em comunhão com esta grande cidade, mas em comunhão também com todas as pessoas que nos acompanham e concelebram esta Eucaristia da festa conosco. Nós ouvimos há pouco, na primeira leitura, do livro do Eclesiástico, uma frase muito significativa. O texto dizia: eis quem durante a sua vida restaurou a casa de Deus. Sem dúvida alguma, a referência bíblica se tratava do sumo sacerdote Simão, um texto do Antigo Testamento. Porém, esta frase hoje é colocada para exatamente aplicá-la ao nosso seráfico pai São Francisco de Assis. Todos nós conhecemos a vida de São Francisco, quando ele, um dia, na procura da vontade de Deus, na procura da vontade do Senhor, entra na igrejinha de São Damião e se coloca diante do Cristo crucificado. Exatamente esta cruz aqui, a cruz de São Damião. E Francisco estava numa inquietação muito profunda, se perguntando: Senhor, que queres que eu faça? E naquela tarde, ou naquela manhã, naquele dia, ele ouviu uma voz que dizia: Francisco, vai, restaura a minha igreja. E foi exatamente isso, meus queridos irmãos e irmãs, que Francisco de Assis fez ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua existência. Restaurar a casa do Senhor. Que casa do Senhor é essa? Francisco, como jovem entusiasta, como os nossos jovens são, né? Ele imediatamente vai restaurar, reconstruir, vai fazer o serviço de pedreiro. E repara 3 igrejas. Mas na medida em que ele estava reparando aquelas igrejas, e lendo sobretudo a palavra de Deus, os santos evangelhos, ele percebeu que Deus queria dele algo muito maior do que meramente restaurar 3 igrejas. No ano passado, na data de hoje, o Papa Francisco esteve
na cidade de Assis. E ao visitar a cidade de Assis, ele no fundo, ele queria resgatar esse Francisco restaurador da casa de Deus, restaurador da vida, restaurador da história, restaurador do coração humano. Francisco de Assis, nós bem o sabemos, que ele, na sua experiência mais profunda, ele começou a resgatar e a restaurar o seu próprio interior, a sua própria vida. Ele teve de abandonar os seus sonhos, as suas aspirações, os seus desejos e grandeza, para se colocar dentro do sonho de Deus. Francisco permitiu que Deus sonhasse com esse jovem, porque Deus tinha um projeto bem diferente daquele que Francisco mesmo imaginava e pensava para a sua existência, para a sua vida. Por isso ele começa a restaurar o seu coração. E restaurando o seu coração, ele passou a enxergar a vida, a história, as pessoas, o mundo, o universo, de uma forma diferente. Por isso o Papa, no ano passado, quando foi para a cidade de Assis, ele por primeiro quis abraçar crianças portadoras de deficiência e outros doentes mais. Para quê? Para lembrar exatamente um episódio muito importante na vida de São Francisco, quando ele começou a restaurar o seu coração. Quando Francisco, andando um dia pelas periferias de Assis, se encontrou com um leproso, o que parecia amargo, naquele momento se transformou em doçura. Ele abraçou o leproso. E aí o Papa Francisco nos recorda, ao entrar na cidade de Assis e abraçar aquelas crianças com deficiência, para dizer que nós hoje, cristãos, precisamos também ter esta sensibilidade, em primeiro lugar, com o nosso próximo, com os nossos leprosos, com a lepra da modernidade. Quem de nós não se lembra daquelas palavras do Papa pronunciadas em Lampedusa, quando ele criticou duramente a globalização da indiferença como um dos grandes pecados da modernidade. Nós nos tornamos insensíveis diante das diferentes lepras, diante das diferentes feridas da nossa sociedade, do nosso mundo de hoje. Então Francisco, ao perceber que era preciso restaurar a Igreja de Deus, não significa apenas restaurar templos, casas. Era necessário restaurar a casa onde Deus mais gosta de estar. E Deus, nós sabemos que pelo mistério da encarnação, gosta dos pobres e dos humildes, como nós ouvimos hoje no Evangelho. É ali que Deus gosta de estar. E Deus está, sem dúvida alguma, também nos doentes. Estive doente e fostes me visitar, nos diz o Senhor. Pois bem, depois de visitar as crianças doentes, o Papa foi para onde? Para a casa do bispo. Visitar o bispo de Assis, visitar o pastor daquela igreja,
Mas lá o Papa disse uma coisa também muito importante, meus irmãos, também se referindo a São Francisco de Assis. Ele dizia que a igreja, para ser verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo, ela deve ser uma igreja despojada. E isso faz lembrar exatamente o episódio que um dia aconteceu na vida de São Francisco, quando ele estava nesse processo de transformação, nesse processo de conversão. Quando ele percebeu que ele devia viver radicalmente segundo o Santo Evangelho, ele começa a se desfazer das coisas paternas, dos tecidos da casa do pai, do cavalo que ele tinha, para viver como pobre e com os pobres. Mas o pai ficou muito triste e com raiva o julgou publicamente e foi levado perante o tribunal eclesiástico. E foi lá que Francisco arrancou as suas vestes, arrancou as suas roupas, para exatamente dizer: doravante não chamarei mais Pedro de Bernardone, o meu pai, embora ele continuasse sendo pai no coração de Francisco. Mas ele diz: de hora em diante chamarei meu pai, Pai nosso que estais nos céus. E por isso o Papa nos dizia que nós precisamos ser uma igreja despojada. Despojada significa despojar-nos da nossa avareza, do nosso individualismo, da nossa prepotência, da nossa ganância, para sermos, sim, como diz o Evangelho, mais pobres, mais humildes de coração. E na sequência, o Papa foi para a grande Basílica de São Francisco de Assis. E lá, ao celebrar a Eucaristia, o tema central da pregação foi o tema da paz. Dizia que a paz não é sentimentalismo. Paz, ela acontece através de gestos concretos, através de atitudes concretas. E nós vivemos num mundo conflitivo. Mais do que nunca, nós irmãos e irmãs, mais do que nunca, nós cristãos, precisamos ser profetas e profetisas da paz e da esperança no nosso mundo de hoje. Quantos conflitos no Oriente Médio, mas ao sairmos da porta da nossa igreja, aqui no centro histórico de São Paulo, quanta dor, quanta violência, quanta indiferença, quanta necessidade de paz, quanta insegurança nós temos também nas nossas vidas, nas nossas famílias. São Francisco, ajudai-nos a ser, sim, como o Papa Francisco pede, ajudai-nos a ser instrumentos da paz, instrumentos do bem. Saindo da Basílica de São Francisco, o Papa foi para a Catedral de Assis, a igreja de São Rufino. E lá o Papa deixou um recado muito, mas muito bonito a nós cristãos batizados. Porque naquela Basílica de São Rufino está a pia batismal de Santa Clara e de São Francisco de Assis. E ao olhar para a pia batismal desses dois grandes santos, o Papa lembra a nossa vocação cristã, a nossa vida cristã. E a nossa vida cristã, diz ele, se fundamenta em três coisas. Em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Ouvir significa acolher esta palavra com o coração. Mas não basta só ouvir. É preciso se deixar transformar pela palavra. Por isso, a palavra de Deus também nos envia, nos remete para a missão, nos remete para a evangelização, nos remete para a pregação, o anúncio da boa nova. Aí o Papa diz, aonde que nós devemos levar essa palavra de Deus? Devemos levá-la às periferias
da humanidade. E onde que estão as periferias? Não são apenas as periferias geográficas, mas são as periferias humanas. E estas periferias existem em toda parte, até nos apartamentos mais nobres, mais chiques. Lá também tem pessoas, ou existem pessoas que vivem muitas vezes a periferia do isolamento, da solidão. Da Basílica de São Rufino, o Papa foi para Santa Clara. E ao visitar Santa Clara, ele quis mostrar ao mundo de hoje um outro valor muito importante para a nossa vida cristã: a graça e a virtude da contemplação. Isso não é apenas dever das irmãs contemplativas, das clarissas, das concepcionistas. A contemplação é uma exigência de cada um de nós, cristãos e cristãs. E o que significa contemplar? Contemplar significa transformar o nosso coração e passar a enxergar a vida com os olhos de Deus, com o olhar terno de Deus. Então essa dimensão, ela também é importante. Francisco mesmo foi um apaixonado homem contemplativo. Ele, aliás, no início da vida, esteve muitas vezes em dúvida se devia viver uma vida eternamente contemplativa como monge, ou se ele devia andar pelo mundo e pregar o Evangelho. Então ele faz uma síntese da vida dele. Uma parte se dedica aos eremitérios, à solidão, porém, por outro lado, ele sente que o Evangelho, como nós ouvimos há pouco também, nos chama para a missão. E por fim, o Papa chegou à cidade, a Porciúncula, a grande Basílica de Nossa Senhora dos Anjos. E lá, de uma forma particular, ele se dirigiu aos jovens, à juventude de hoje. E nós sabemos que todos os anos, na Porciúncula, em torno da Porciúncula, centenas e milhares de jovens se reúnem para rezar, para fazer aquela grande marcha franciscana pela paz. E aí o Papa interpela também os jovens para fazerem um grande e bom discernimento vocacional, seja para a vida matrimonial, como também para a vida religiosa. É importante esse discernimento vocacional, porque através desse discernimento, as pessoas também podem ser presença evangelizadora e fazer as grandes transformações sociais que o mundo precisa, do qual o mundo tem necessidade. E finalmente ele disse: aqui em Assis não precisamos de muitas palavras. Aqui tem duas pessoas que nos falam. De um lado, Francisco de Assis, e do outro lado, Clara. E deixemos, diz ele, que eles nos falem. E vamos deixar também, queridos irmãos e irmãs, que Francisco nos fale, que Francisco nos ajude e nos transforme, para que nós também sejamos restauradores da Igreja do Senhor, restauradores desse mundo criado, restauradores desse mundo universo, a quem Francisco chama irmão, irmã. Louvado sejas pela Mãe Terra, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelas estrelas, pelo firmamento. Então é o homem reconciliado, é o homem todo restaurado interiormente, que contempla a vida, que contempla a existência e que contempla o mundo a partir dos olhos de Deus. Que sejamos assim também, meus irmãos, minhas irmãs. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Nasceu da
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Invoquemos a Deus, nosso Pai, para que, fiéis à nossa vocação, possamos seguir os passos de São Francisco para formarmos a grande família de Deus. Senhor, na festa de São Francisco, vos rogamos pedindo: Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Todos, Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Senhor Deus, vosso Filho Jesus Cristo nos trouxe o anúncio da Boa Nova. Nós vos pedimos que, a exemplo de São Francisco, por palavras e obras, sejamos mensageiros da paz e do bem. Com fé vos pedimos. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Senhor, fortalecei os excluídos pela sociedade, para que vejam em nós, vossos filhos e filhas, gestos de solidariedade para lhes amenizar os sofrimentos. Com São Francisco vos pedimos. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Senhor, num mundo marcado pela agressividade contra as pessoas, contra as demais criaturas e contra a própria natureza, fazei que, contemplando nelas a vossa bondade e beleza, mudemos de comportamento. Nós vos pedimos. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Senhor, todos aspiram pela harmonia e comunhão, para que em nossas atitudes e vida sejamos solidários e construtores da fraternidade universal. Com São Francisco vos pedimos. Senhor. Ó Deus, este mundo é obra vossa e do vosso amor. Todavia, há muito sofrimento gerado pela ganância, pela injustiça, pelas divisões e pela exploração. Queremos reverter esta realidade. Ajudai-nos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Junto ao pão e ao vinho, queremos oferecer sobre o altar do Senhor cada passo da vida de Francisco. O jovem rico que sente um profundo vazio no coração e muito cedo percebe que dinheiro, festas e fama não traziam a felicidade que ele procurava. O rapaz que ouve o Cristo que lhe chama no crucifixo de São Damião: Francisco, vai e reconstrói a minha casa. Que se despoja e se faz pobre, Deus que se doa por amor em Jesus Cristo. Oferecemos também o ideal que unia Francisco e Clara no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos ofertar também os animais e todas as criaturas, nas quais o santo enxergava a manifestação da bondade e da sabedoria do grande Criador. Por fim, colocamos sobre o altar a carne ferida de Francisco, que recebeu no próprio corpo as chagas do Salvador. Tamanho era seu desejo de trazer em si as marcas que Cristo recebeu sobre a cruz. No altar de Deus, a nossa vida, os nossos dons, junto com São Francisco. Canto número 11.
Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e o vinho são pra ti, Senhor. O pão e o vinho são pra ti, Senhor. O pão e o vinho são pra ti, Senhor. O pão e o vinho são pra ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Ao apresentarmos, ó Deus, as nossas oferendas, preparai-nos para celebrar o mistério da cruz, que o Pai São Francisco abraçou com tanto amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar. Vós exaltastes a mais sublime perfeição do Evangelho, o vosso servo Francisco, pelos caminhos da altíssima pobreza e humildade. Inflamado de amor seráfico, vós o fizestes exultar de inefável alegria com todas as obras de vossas mãos, e adornado dos sagrados estigmas, nos apresentastes a imagem do crucificado, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele louvam os anjos a vossa majestade, as dominações vos adoram e tremem as potestades, as forças celestes e os serafins se unem exultantes do vosso louvor. Concedei-nos também associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor,
Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de todos os irmãos e irmãs que partiram desta vida para a eternidade, especialmente aqueles que viveram motivados pelo vigor de Francisco de Assis, que possam ser acolhidos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José,
com os santos apóstolos, São Francisco, Santa Clara e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 E com toda a confiança e com toda a liberdade filial, vamos dirigir também nesse momento, assim como Francisco um dia se dirigiu ao Pai do céu e dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, e dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Piedade de nós, piedade de nós. Todos juntos. Piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Piedade de nós, piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ó, dai-nos a paz, ó, dai-nos a paz, ó, dai-nos a paz, ó, dai-nos a paz, ó, dai-nos a paz. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde eu encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar
nada sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu levo. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Oremos. Ó Deus, pela comunhão na vossa Eucaristia, dai-nos imitar o amor do nosso Pai São Francisco e seu zelo apostólico, para que, impregnados a vossa caridade, nos empenhemos na salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Estamos terminando a nossa celebração. Gostaríamos ainda de avisar que temos mais uma missa, agora às 16h30, e a última missa às 18 horas. Também atrações culturais aqui no Largo de São Francisco, quem está participando da nossa festa, artigos religiosos, para quem quiser levar uma lembrança do nosso santuário. Aqui nos corredores, uma exposição de quadros referente à vida de São Francisco de Assis, vale a pena dar uma olhadinha. Uma feira de adoção de animais, quem quiser levar um cachorrinho para casa, adotar. Também a presença do Zoológico de São Paulo ali, para vocês darem uma olhadinha. Nós queremos então fazer os agradecimentos dessa missa, de forma toda particular ao nosso ministro provincial, Frei Fidêncio, quem conduziu a nossa celebração, à Subprefeitura Freguesia Brasilândia, ao Clube dos Vira-Latas, Zoológico de São Paulo, Polícia Militar, Rede Canção Nova de Comunicação, Ordem Franciscana Secular, Juventude Franciscana, Jufra, Educafro, vocacionados do Convento São Francisco, voluntários e lideranças da Paróquia e Santuário São Francisco de Assis. E a todos que acompanharam essa nossa celebração através da televisão e que estiveram aqui no nosso santuário, nosso abraço sincero, nosso muito obrigado, paz e bem. Nesse momento, antes de dar a bênção, eu gostaria de rezar com todos vocês uma oração tão bonita, composta pelo Papa agora Santo, João Paulo II, quando ele um dia, no Monte Alverne, orou pela humanidade com São Francisco de Assis. Oração a São Francisco do Papa João Paulo II. Ó São Francisco, estigmatizado no Monte Alverne, o mundo tem saudades de ti.
qual imagem de Jesus crucificado. Tem necessidade do teu coração aberto para Deus e para o homem, dos teus pés descalços e feridos, das tuas mãos trespassadas e implorantes. Tem saudades de tua voz, mas forte pelo poder do Evangelho. Ajuda, Francisco, os homens de hoje a reconhecerem o mal do pecado e a procurarem a sua purificação na penitência. Ajuda-os a libertarem-se das próprias estruturas do pecado e oprimem a sociedade de hoje. Reaviva a consciência dos governantes, a urgência da paz nas nações entre os povos. Infunde nos jovens o teu vigor de vida, capaz de contrastar as insígnias das múltiplas culturas da morte. Aos ofendidos por toda espécie de maldade, comunica, Francisco, a tua alegria e o saber perdoar. A todos os crucificados pelo sofrimento, pela fome e pela guerra, reabre as portas da esperança. Amém. Convido então todos os frades a virem aqui na frente e queremos dar sobre todos a bênção de São Francisco, que esta bênção também se estenda a todos os que nos acompanham pela TV Canção Nova. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A nossa saudação franciscana, paz e bem. E saudemo-nos mutuamente nesta paz. Está em festa e nós também. Hoje é dia de São Francisco, Francisco de Assis.